Olá, seja bem-vindo à terceira parte do nosso estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Na segunda parte, nós acompanhamos como a oração atua como força viva e organizada, como o socorro espiritual se estrutura com disciplina e como os recursos magnéticos do passe, quando bem aplicados, se tornam um caminho de alívio, equilíbrio e renovação interior. A partir de agora, do capítulo 11 ao 15, o estudo aprofunda uma pergunta bem prática: o que acontece de fato quando alguém ora por outra pessoa, quando a consciência pede auxílio e quando a vida espiritual se mobiliza para amparar os processos delicados que envolvem destino, escolhas e responsabilidade? Vamos observar o valor da intercessão, os bastidores da preparação de experiências reencarnatórias, a proteção espiritual nos primeiros passos de uma nova existência e, ao mesmo tempo, os riscos reais quando a sintonia se perde e a criatura se fecha ao bem. Ao final de cada capítulo, nós te convidamos a retornar a atenção visual à tela, onde vamos ilustrar de forma simples, porém didática, aquilo que apresentamos ao longo do estudo. Se esse conteúdo te ajuda, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes. Vamos começar. Capítulo 11, Livro Missionários da Luz. Título do capítulo: Intercessão. Nesse capítulo, André Luiz descreve que, após uma reunião de aula de Alexandre, reunião essa reunindo encarnados em desdobramento pelo sono físico, Etelvino procura trazendo a prima Esther, que é uma viúva angustiada, ambas encarnadas e desdobradas por influência do sono físico. Ela relata que Raul morreu com um tiro no coração, e embora muitos falem em suicídio, ela suspeita de assassinato. Ela não quer vingança, apenas conforto e alguma notícia do esposo para seguir criando os filhos e sustentando a casa. Alexandre acolhe com ternura, explica que não pode responder sem averiguar e recomenda oração e confiança, comprometendo-se a investigar. No dia seguinte, ele leva André ao lar de Esther e mostra como o ambiente doméstico, marcado por queixas de desalento, atrai entidades inferiores, ligadas por afinidade, revelando o peso do desequilíbrio mental na vida cotidiana. Então vocês notem bem aqui, o ambiente doméstico marcado por queixas e desalento. Tem que necessariamente mudar a vibração do lar. Bom, um visitador então informa a verdade. Raul suicidou-se deliberadamente e, por isso, sem sintonia com o socorro superior, foi facilmente capturado por um bando de espíritos criminosos. Alexandre localiza Raul num matadouro, entre vampiros que sugam forças vitais, libertando-o com um forte influxo magnético, e encaminha a um poço de socorro, onde o suicida desperta para dores intensas e mais tarde confessa que também foi criminoso. Ele matou Noé, o primeiro noivo de Esther, matou por ciúme, disfarçou o crime e então, consumido pelo remorso, acabou cometendo suicídio. Alexandre decide não revelar toda a verdade a Esther, por discernir que ela precisa de consolação e reerguimento, não de um choque devastador. Organiza então um reencontro em sonho, prepara Raul para não se queixar, vela a ferida e sustenta sua fala com assistência magnética, para que ele apenas a fortaleça na fé e no trabalho. Esther desperta renovada, abandona a obsessão por culpados e recupera a esperança. Por fim, uma benfeitora acompanha a viúva por semanas e viabiliza auxílio concreto, conseguindo trabalho honesto, encerrando o socorro com ânimo restaurado e vida reorganizada. Esse capítulo aprofunda algo que passa despercebido numa leitura comum, que é a intercessão
não é apenas um ato de misericórdia. Ela é um procedimento técnico de modulação de destino. André Luiz mostra que quando uma intercessão é aceita, não está sendo apenas aliviada uma dor, mas reconfigurada uma linha de probabilidades futuras. O campo mórfico do espírito é temporariamente deslocado para uma faixa mais alta, e isso altera o tipo de experiências que ele passa a atrair, os encontros que terá, os pensamentos que se tornarão mais frequentes e inclusive as crises que o visitarão. Interceder é mexer na arquitetura do caminho evolutivo. A intercessão não substitui esforço pessoal, mas ganha tempo. Ela cria uma janela de estabilidade, um intervalo de menor pressão kármica, no qual o espírito tem a chance de reorganizar o próprio eixo antes que a vida volte a cobrar com muito mais força. Se esse tempo é desperdiçado, o campo vibratório retorna à faixa antiga, e muitas vezes com agravamento. Por isso, ele sugere que as equipes superiores avaliem com extremo cuidado quando e como interceder, porque cada intercessão é também uma aposta pedagógica. Em termos biofotônicos, o que ocorre é uma injeção temporária de coerência no sistema. O campo do assistido recebe padrões vibracionais mais organizados que reduzem a desorganização, ou seja, aquilo que a gente pode chamar de entropia espiritual. Estabilizam centros de força e recompõem zonas do perispírito fragilizados por culpa, vício, ódio ou mesmo desespero. Mas, como toda coerência introduzida externamente, ela só se mantém se o próprio sistema começa a reproduzi-la. Caso contrário, o campo perde a ordem. Perdendo a ordem, recomeça tudo novamente, né? Na apometria, isso se traduz de forma muito concreta, pois toda intervenção espiritual profunda deve ser seguida de educação vibracional. Não basta limpar, libertar ou selar. É necessário ajudar o assistido a mudar o padrão mental que gerou o colapso. Caso contrário, o campo antigo se reativa por ressonância e a intercessão se torna apenas um paliativo. André Luiz, sem usar termos modernos, já estava descrevendo que o sistema tende a retornar ao padrão que lhe é familiar, mesmo que seja doloroso. Esse capítulo também esclarece um ponto para quem trabalha em casas espíritas. Não é verdade que quem mais ama mais ajuda? O que mais ajuda é quem mais estabiliza o campo vibracional. O amor desorganizado, aflitivo, ansioso ou desesperado, muitas vezes não abre canal, ao contrário, gera ruído vibracional. A intercessão verdadeira exige sentimento elevado, mas, sobretudo, clareza interior, silêncio mental e coerência. É por isso que muitos pedidos não são atendidos como as pessoas imaginam, não por falta de compaixão, mas por incompatibilidade vibracional. Esse capítulo revela que a intercessão é uma tecnologia espiritual de altíssima precisão, onde misericórdia e ciência não se opõem, mas se complementam. A misericórdia fornece um impulso. A ciência do campo garante que o impulso possa realmente se transformar em mudança real de vida, mudança real de consciência e destino. Toda intercessão real exige que o atendimento seja feito de modo a trabalhar simultaneamente em dois níveis. Primeiro nível, o nível de proteção e alívio, para que o espírito respire. Segundo nível, que é o nível de reorganização do padrão mental do assistido, para que o socorro, de fato, em linguagem popular, pegue. Apometricamente falando, isso representa sustentação de campo, limpeza e desmanche de laços parasitários, e em seguida educação do pensamento e pactos de mudança real. Sem essa segunda parte, a intercessão vira apenas a analgesia espiritual. Neste encontro entre dor e amparo, Esther é conduzida em desdobramento ao plano espiritual. Ainda abatida pela crença de que o marido fora assassinado, sua dor sincera mobiliza a intercessão do alto.
Alexandre a recebe com serenidade, provando que nenhum sofrimento verdadeiro fica sem auxílio. André Luiz observa em silêncio, aprendendo que a assistência espiritual começa, invariavelmente, pelo acolhimento e pela compreensão profunda das necessidades do coração. Com o auxílio de amigos espirituais, Alexandre aprofunda a análise e a verdade se revela. Raul, dominado pelo ciúme, provocara a morte de Noé. Agora, atormentado pelo remorso, vive o peso da própria culpa, onde lembranças felizes tornam-se sofrimento. André Luiz observa que o maior martírio nasce na própria mente quando o espírito já não consegue fugir de sua verdade. A consciência desperta para o erro e torna-se seu próprio juiz, mostrando que o amparo começa pela face real dos fatos. Dominado pelo remorso após provocar a morte de Noé, Raul passa a reviver incessantemente a própria falta. As lembranças retornam como acusação constante, e a consciência, despertada para o erro, torna-se fonte de sofrimento contínuo. Incapaz de suportar o peso da culpa e sem encontrar forças para o reajuste, entrega-se ao desespero. Quando o espírito foge de si mesmo, a dor moral se intensifica, conduzindo-o a decisões infelizes que agravam ainda mais o próprio estado espiritual. Diante do profundo sofrimento de Raul, Alexandre e sua equipe dirigem-se às regiões inferiores onde ele permanecia, atraído por entidades em remorso. Enfraquecido e dominado pela culpa, Raul é amparado pelos benfeitores, que o afastam de influências vampirizadoras e o conduzem ao hospital espiritual. Ali, inicia-se o tratamento magnético, provando que o resgate não anula as consequências dos atos, mas oferece ao espírito a valiosa chance de reequilíbrio e renovação. No hospital espiritual, Esther é conduzida ao reencontro com Raul. Mais lúcido sob o amparo dos benfeitores, ele é orientado a não revelar toda a verdade, poupando o coração da esposa. Alexandre sustenta o ambiente com vibrações magnéticas, auxiliando Raul a transmitir apenas o necessário para tranquilizá-la. O encontro torna-se um momento de profundo consolo e fortalecimento, permitindo que Esther retorne ao corpo físico renovada pela esperança e pelo equilíbrio. Antes da assistência, o lar refletia a tristeza e revolta dos moradores, atraindo entidades em sintonia com essas emoções. Esther vivia abatida, presa à dor. Porém, após o encontro com Raul e o amparo recebido, sua atitude se transforma. Ao mudar a própria vibração para a confiança e serenidade, o ambiente responde à renovação interior. A luz volta ao lar, provando que, quando o coração se pacifica, a atmosfera espiritual se harmoniza, mesmo que o reajuste ainda siga em curso. Capítulo 12 do nosso livro de estudos Missionários da Luz. Título do capítulo: Preparação de Experiências. Nesse capítulo, Alexandre e André Luiz se preparavam para regressar à sede de trabalho quando recebem a visita de Herculano, um espírito de alta hierarquia, pedindo ajuda urgente num caso de reencarnação. Segismundo precisa renascer para reparar graves faltas do passado e será o segundo filho de Raquel e Adelino, justamente a mulher que ele desviou e o marido que ele assassinou. O problema é que Adelino, já encarnado e casado com Raquel há 4 anos, durante o sono, ele repele Segismundo com pensamentos de ódio e ciúme, dificultando a aproximação magnética necessária para o reencarne. Segismundo, por sua vez, oscila entre esperança e revolta, enfraquecendo a cooperação. Alexandre aceita intervir para tentar harmonizar Adelino e não perder a oportunidade de resgate, explicando a André que o caso ilustra um ponto central da felicidade humana. Ponto esse que se revela através do perdão, reconciliação e amor construídos pela lei reencarnatória, mas que muitos prometem no plano espiritual, mas fraquejam quando retornam à vida física. André, ele pede para acompanhar e Alexandre concorda, porém afirma que antes ele precisa base para o estudo. Leva, então, ao planejamento de reencarnações, que é uma instituição da colônia espiritual destinada a preparar experiências reencarnatórias, sobretudo aquelas que são mais complexas. Ali, André Luiz aprende que muitas reencarnações seguem padrões gerais, mas quanto maior a responsabilidade e o nível do espírito, mais individual e delicado é o planejamento, exigindo retificações
escolhas educativas e ajustes compatíveis com a missão e com os débitos. Alexandre reforça que reencarnação é meio e educação divina é fim. A luta corrige e a responsabilidade cresce com o conhecimento. Não basta lucidez intelectual, é necessário amor, e por isso certas oportunidades não se repetem quando forem mal usadas. No Instituto, André se impressiona com o movimento de espíritos portando uma espécie de mapas orgânicos, projetos biológicos do corpo futuro, e compreende que a hereditariedade atua, mas pode sofrer interferências legítimas quando há mérito e intercessão, desde a fase embrionária. Josino e Manassés explicam o respeito do plano espiritual pelo corpo físico como um verdadeiro templo e instrumento bendito de aprimoramento. André contempla modelos anatômicos masculinos e femininos, com destaque para a perfeição do sistema circulatório, nervoso e endócrino, e recebe a lição de que a missão do sexo e da função criadora é sagrada, sendo paternidade e maternidade portas de redenção, devendo-se evitar pensamentos inferiores sobre o tema. Com Manassés, André observa casos concretos de planejamento. Espíritos que escolhem limitações corporais como proteção contra a vaidade e tentações. Outros pedem aparência menos atraente para reduzir o magnetismo pessoal e evitar inveja e perseguições, priorizando resistência, equilíbrio e durabilidade do corpo. Surge o conceito de completista. Raros que aproveitam quase todas as possibilidades construtivas do corpo terrestre e, por fidelidade ou produtividade, conquistam direitos maiores. Cuidem bem, surge o conceito de completista, que são raros, que aproveitam quase todas as possibilidades construtivas do corpo físico terrestre e, por fidelidade e produtividade, eles conquistam direitos muito maiores. André conhece ainda outros exemplos de reencarnações expiatórias e educativas, como mães que voltam para retificar excessos afetivos que precipitaram a queda moral dos filhos, aceitando provas duras, e projetos em que enfermidades específicas, como úlcera, por exemplo, são escolhidas para reparar crimes antigos, mostrando que a justiça se cumpre, mas o amor e a transformação interior suavizam o resgate. Ao final, André Luiz sai convencido de que renascer não é acaso. Há planejamento, misericórdia e justiça. E as dores do corpo frequentemente refletem tarefas de recomposição espiritual. O capítulo prepara o leitor para compreender a reencarnação como uma verdadeira engenharia de construção moral e educativa, onde reconciliação, disciplina interior e uso fiel do templo físico definem o êxito real da experiência. Esse capítulo traz a compreensão de como o mundo espiritual realmente opera, retirando o atendimento espiritual como obra do improviso e do misticismo espontâneo. André Luiz deixa claro que nada relevante acontece sem preparação de campo magnético vibracional. O que parece milagre, casualidade ou uma simples intervenção imediata é, na verdade, o resultado de uma construção vibracional silenciosa que começa muito antes do evento visível acontecer. O plano espiritual não trabalha impondo resultados, mas organizando possibilidades. Ele monta locais onde determinadas experiências passam a ser possíveis. Isso significa que cada atendimento, cada resgate, cada incorporação, cada materialização, cada socorro só acontecem dentro de um campo previamente estruturado. Não se prepara apenas o médium, mas todo o sistema. Atentem bem para isso. Não se prepara apenas o médium, mas todo o sistema.
Sistema este constituído pelo ambiente, o grupo, o nível de coerência coletiva, os vínculos espirituais que poderão ser ativados, os recursos magnéticos que serão utilizados e até as linhas de probabilidades que poderão se manifestar. O que cura, o que liberta, o que transforma, não é um ato isolado, mas a luz que sustenta esse ato. Um comando só atua na exata medida da coerência vibracional que o sustenta. Não existe comando forte em campo fraco, nem campo forte sem disciplina vibratória. Esse capítulo também revela que o tratamento espiritual começa antes do atendimento formal. Sonhos, intuições, inquietações, crises emocionais, encontros aparentemente aleatórios são movimentos reais de reacomodação das vibrações que preparam o espírito para aceitar a ajuda. O atendimento não começa quando a pessoa chega. Ele começa muito antes. Ele tem início quando o campo vibracional dela começa a mudar. Na apometria, isso é central, porque mostra que o trabalho verdadeiro é uma construção de campo vibratório em camadas, que envolve estabilização vibratória, limpeza prévia, criação de ambiente coerente, organização de vínculos espirituais, abertura de canais. E somente depois a intervenção direta da equipe. Quando um trabalho não se fixa, quase nunca é falha de técnica. É campo vibracional que não sustentou o trabalho. Esse capítulo explica porque a força real de uma casa espiritual não está nos comandos que ela faz, mas está, sim, na egrégora que ela sustenta e mantém. Um espírito de elevada hierarquia procura auxílio de Alexandre. Em comum, trazem a preocupação com um antigo amigo envolvido em grave tragédia do passado. Uma nova reencarnação foi planejada como oportunidade de reajuste, reunindo antigos desafetos para a reconciliação. André Luiz observa que, mesmo entre espíritos mais esclarecidos, o auxílio é sempre construído em cooperação, pois ninguém evolui isoladamente, e o planejamento reencarnatório exige compreensão profunda das leis morais. Desejando colaborar no auxílio ao companheiro em dificuldade, André Luiz pede participação direta no trabalho. Alexandre, porém, esclarece que antes do serviço é necessário compreender as leis que regem o renascimento. Encaminhado ao estudo do processo reencarnatório, André Luiz observa o planejamento do corpo físico e aprende o significado de completista, entendendo que a reencarnação não é improviso, mas oportunidade cuidadosamente organizada para o aproveitamento integral das possibilidades. Capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Título do capítulo: Reencarnação. Para o grupo de estudo, esse capítulo pode ser considerado como a obra-prima do livro. É o verdadeiro laboratório genético espiritual, a moldagem do perispírito e a programação do destino. A reencarnação de Sigismundo é apresentada como um processo profundamente moral, energético e biológico, e não apenas como fenômeno natural. André Luiz acompanha Alexandre ao lar de Adelino e Raquel para observar pela primeira vez a imersão consciente de um espírito na matéria. Atentem bem para esse capítulo. A imersão consciente de um espírito na matéria no processo reencarnatório. Sigismundo, que é o nosso personagem que irá reencarnar, arrependido e abatido, teme fracassar, pois Adelino, seu futuro pai, mas seu antigo adversário, ainda o repele durante o sono físico, por ondas de aversão inconsciente. Alexandre o orienta. O resgate é uma oportunidade divina e só se consolida com equilíbrio interior, confiança e capacidade de tolerar. Observando o casal, Alexandre percebe que o lar está emocionalmente frio e vibratoriamente inadequado para o processo reencarnatório. Sem interferir no livre-arbítrio, ele inspira o filho mais novo, que é o Joãozinho, filho do casal, a tocar o coração do pai,
despertando nele a ternura, a oração e o afeto conjugal. O ambiente do lar se reorganiza espiritualmente pelas palavras do filho, o pequeno Joãozinho. À noite, em desdobramento, Adelino vê Segismundo como a figura de seus pesadelos e tenta fugir. Mas Alexandre o ampara e o conduz à lição central. Não basta amar o que é fácil, o adversário é instrumento de evolução. Cuidem bem. A lição central: não basta amar o que é fácil, porque o adversário é um instrumento de evolução. Convidado a olhar Segismundo como necessitado e não como ameaça, Adelino supera o medo, estende-lhe a mão e o perdoa. Nesse instante, sua aura se ilumina e as sombras do ódio se dissolvem, tornando o campo espiritual do lar viável para que ocorra o processo reencarnatório. Alexandre então explica que o pensamento desequilibrado intoxica a hereditariedade, enquanto que o perdão reorganiza biologicamente o futuro corpo do reencarnante. O amor não é apenas virtude moral, é força criadora que protege os genes e sustenta os objetivos sagrados da criação. Na véspera da ligação inicial, construtores espirituais examinam os mapas cromossômicos e Segismundo é orientado a cooperar mentalmente, reduzindo seu perispírito ao formato infantil. Na noite decisiva, o lar é envolvido por intensa vibração de luz e Raquel recebe o espírito como alma de sua alma, sob bênção superior. Alexandre preside o processo de fecundação, magnetizando o espermatozoide apto, ajusta o molde perispiritual de Segismundo à célula ovo e inicia a vida fetal. Fica estabelecido que o corpo é herança biológica, mas o destino não é fixo, pois a alma conserva liberdade para crescer, para superar previsões ou desperdiçar oportunidades. Reencarnar é recomeçar. Reencarnar é recapitular e aprender sempre sob a lei maior, que é a lei divina do amor. Esse é o capítulo central do ponto de vista técnico e científico, porque ele mostra a reencarnação como um processo de construção integral, onde o espírito não apenas retorna, mas ele se acopla a uma matriz biológica por ressonância, obedecendo leis de afinidade, reparação e aprendizado. O livro descreve que a reencarnação envolve preparação prévia, envolve equipe especializada, controle de energias, condução do perispírito e ajuste progressivo ao embrião. Isso, para os trabalhadores da apometria, é ouro puro, porque explica por que certos padrões aparecem tão cedo, porque traumas parecem sem causa na vida atual, e porque o perispírito é o verdadeiro arquivo casual de todo o organismo biológico. O capítulo explica e também indica que o perispírito funciona como matriz organizadora do corpo físico. É nele que estão impressos hábitos, tendências, vícios energéticos e também potenciais de cura. O corpo não é um acaso, ele é uma expressão material de toda uma arquitetura espiritual pré-existente. Quando o espírito se liga ao embrião, o que acontece é um encaixe progressivo de campos vibracionais, pois o campo do espírito se aproxima do campo do corpo em formação. E essa aproximação tem etapas, tem travas, tem ritmos, e depende do estado íntimo do reencarnante e do contexto em que ele vai mergulhar no corpo físico. Aqui podemos aplicar os conceitos de campos mórficos
campos morfogenéticos, mentofótons e biofótons, pois o campo mórfico pode ser entendido como o padrão de forma e função que orienta o desenvolvimento do corpo. Na visão do livro em estudo, o perispírito carrega esse padrão e o embrião o traduz em matéria. A tradução exige energia e informação, porque energia no plano sutil aparece como magnetismo e substância vital, e informação aparece como uma matriz mental, memória casual, registros de hábito. Biofotonicamente, a reencarnação pode ser lida e entendida como um processo de coerência progressiva, pois o espírito, que é um campo organizado, precisa sincronizar com o corpo ainda não plenamente formado. Isso cria um período de alta sensibilidade, onde emoções, choques, perturbações do meio e vibrações do lar podem influenciar a estabilidade do campo. Esse capítulo também ensina um ponto de enorme responsabilidade para nós, pois quando atendemos gestantes, crianças ou pessoas com sofrimento que aparentemente não se explica pela vida atual, estamos tocando camadas muito antigas do campo perispiritual. A apometria, se bem aplicada, consegue acessar essas matrizes de registros, desatando laços de vidas anteriores, dissolvendo implantes e pactos, desmagnetizando formas pensamento crônicas e reduzindo memórias traumáticas. Mas ela não muda o aprendizado que foi aceito como prova. A apometria pode aliviar, reorganizar, melhorar a plasticidade do campo e ajudar o espírito a atravessar sua jornada com mais lucidez e menos ruído. Para o nosso estudo, esse capítulo pode ser apresentado como: a reencarnação é terapia, o corpo é instrumento, e a doença pode ser a própria escola. Mas observamos que existe diferença entre prova e punição, e entre predisposição e destino. A apometria atua principalmente na predisposição vibratória, reduzindo o peso do padrão repetitivo e devolvendo liberdade de escolha ao espírito. Esse entendimento muda completamente a leitura que nós fizemos do processo de doença, do processo de predisposição genética e de sofrimento precoce. Muitos quadros que surgem sem uma causa aparente não são castigo nem acaso, mas expressão de padrões antigos que o espírito traz no perispírito como parte do processo do próprio reajuste. A doença, nesse contexto, pode ser ferramenta pedagógica, pode ser campo de experiência e oportunidade de reorganização interna, mas não é punição. É mecanismo de aprendizado, é mecanismo de reajuste vibracional. Para a apometria, esse capítulo é fundamental porque mostra que o perispírito é o verdadeiro campo terapêutico. É nele que estão os registros, os laços, os implantes, as memórias traumáticas e os padrões repetitivos. Ao atuar apometricamente, não estamos mexendo no passado, mas estamos reorganizando matrizes vibratórias que ainda estão ativas no presente. O método apométrico não apaga provas, não elimina aprendizados aceitos pela consciência, mas reduz ruídos, libera travamentos, dissolve cargas tóxicas e amplia a plasticidade do campo, permitindo que o espírito atravesse sua rota, atravesse sua jornada com muito mais lucidez, com menos sofrimento e maior liberdade de escolha. A mesa, o pequeno, inspirado pelo amparo espiritual, convida o Pai à oração dominical com espontânea ternura. A simplicidade da prece alcança Adelino, ainda recolhido e sombrio, tocando-lhe o íntimo sem que perceba a influência benfeitora que o envolve. Sob a ação silenciosa do mentor, o ambiente mental modifica-se pouco a pouco.
A palavra infantil, sincera e despretensiosa suaviza-lhe o coração e prepara-lhe o espírito para a renovação. Em desdobramento, Adelino enfrenta o passado e, vencendo a resistência íntima, aceita estender a mão a Segismundo. O gesto, simples e difícil, marca o início do perdão, dissolvendo antigas sombras e abrindo caminho ao reajuste espiritual que a reencarnação tornará possível. Alexandre explica que o sexo é instrumento sagrado da vida, mecanismo divino de criação e reajuste, pelo qual o espírito encontra novo corpo. A união carnal, longe de simples prazer, representa compromisso profundo, permitindo à alma retomar experiências necessárias à própria evolução. Sob assistência espiritual, Segismundo entra em profundo recolhimento, enquanto seu perispírito se reduz gradualmente, adaptando-se ao futuro corpo físico. O processo ocorre em serenidade, marcando o início da ligação com a nova existência. No momento decisivo, Segismundo é conduzido ao ambiente preparado para o renascimento. A sala encontra-se repleta de espíritos amigos em silenciosa cooperação, sustentando vibrações de amparo e esperança, enquanto se inicia, sob profundo recolhimento, sua ligação com a nova existência física. Capítulo 14. Título do capítulo: Proteção. Nesse capítulo é enfatizada a proteção como integridade de campo vibracional e higiene vibratória permanente. Em sequência dos capítulos anteriores, após a ligação inicial de Segismundo na matéria, André retorna ao lar de Raquel e passa a acompanhar o delicado trabalho dos espíritos construtores na organização do novo corpo. Raquel encontra-se fisicamente indisposta, pois o início da formação fetal exige sua cooperação ativa. Cada célula do embrião físico é ajustada magneticamente ao molde perispiritual do reencarnante, num processo técnico e ao mesmo tempo sagrado, no qual o corpo é tratado como verdadeiro templo. Apuleio, que é o chefe da equipe espiritual, explica que os construtores espirituais atuam para remover obstáculos, proteger o embrião e sustentar o processo reencarnatório. Abortos raramente se originam do plano espiritual. Em regra, decorrem da desistência moral dos pais, da leviandade, do medo ou da irresponsabilidade diante do compromisso assumido com a vida. Mesmo assim, os benfeitores tentam resistir à fuga, ao dever sempre que possível, respeitando, porém, os limites do livre-arbítrio. Cuidem bem, os benfeitores tentam resistir à fuga. A fuga de quem? Dos envolvidos no processo reencarnatório. A mente da mãe exerce influência direta sobre o feto. Raquel, ao aceitar a maternidade, localiza magneticamente o molde perispiritual de Segismundo no útero, por força natural de sua mente subconsciente. Todos se alimentam continuamente de forças mentais. Emoções e vibrações são absorvidas pelo perispírito e repercutem diretamente nas células orgânicas. O equilíbrio emocional protege o embrião. A desarmonia intoxica o embrião. A fecundação ocorre por sintonia magnética. O elemento masculino que fecunda o óvulo é o que vibra em maior afinidade com o campo energético materno, podendo haver intervenção superior quando o programa espiritual assim o exige. Durante os primeiros 21 dias, Raquel e Segismundo permanecem sob vigilância contínua e visitas emocionais são evitadas para não gerar choques vibratórios. O embrião se desenvolve célula a célula, sob magnetização constante, repetindo as fases evolutivas primitivas da vida, revelando que a reencarnação é um processo de recapitulação da história espiritual da humanidade. Cada órgão é formado com zelo, oração e resistência superior,
assim como a própria assistência superior. Após o 21º dia, abre-se a visitação espiritual e o amparo prossegue até o nascimento. Ao final, Segismundo renasce e Alexandre esclarece que a integração do espírito ao corpo só se completa aos 7 anos, confirmando que o nascimento não é um ato isolado, mas um longo processo de harmonização entre espírito e matéria, sustentado pela lei do amor e da responsabilidade. Nesse capítulo, André Luiz estabelece definitivamente que proteção espiritual não é escudo mágico que se coloca de fora para dentro, mas uma condição interna de integridade vibratória. A proteção verdadeira nasce da coerência do próprio campo de consciência. Onde não há fissura, não há acesso. Onde não há afinidade, não vai ocorrer a ligação. Portanto, para haver a ligação, não pode haver fissura e não pode haver acesso. Tem que existir afinidade. O livro mostra que obsessores não invadem campos íntimos. Eles se ligam por ressonância. O que chamamos de ataque espiritual é, na maioria das vezes, um fenômeno de compatibilidade vibratória. Culpa paralisante, ódio crônico, medo persistente, desejo de domínio, vício, ressentimento e revolta criam zonas de desorganização no perispírito, verdadeiras frestas vibratórias por onde ocorre o acoplamento parasitário. Essas frestas, essas verdadeiras fendas, não são simbólicas, são regiões reais de perda de coerência de luz, onde o campo mental perde estabilidade e comando. Do ponto de vista do método apométrico, proteção é selamento de campo. Mas selamento técnico só se sustenta quando existe mínima coerência moral e emocional. Não existe comando, oração ou ritual que mantenha um campo selado, se o próprio espírito continua produzindo ruído vibratório constante. A verdadeira proteção é uma condição viva, construída diariamente pela disciplina mental, pela vigilância emocional, pela oração sincera e pela reforma íntima progressiva. A técnica reforça, mas não substitui a conduta. Em linguagem do nosso estudo biofotônico, o capítulo ensina que pensamentos ordenados evitam padrões mais coerentes de luz informacional. Cuidem bem, o capítulo nos ensina que pensamentos ordenados emitem, e isso é fundamental, essa emissão de padrões mais coerentes de luz informacional, porque pensamentos desordenados vão emitir luz incoerente. Então, pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos e emocionais emitem aquilo que podemos chamar de ruído na frequência, provocando a incoerência de luz. Lembrando sempre, coerência atrai coerência. Isso explica porque o livro trata a oração como uma tecnologia real de proteção, pois ela reorganiza o padrão de emissão biofotônica do campo mental, compacta o perispírito e restaura a integridade vibratória. Esse capítulo ele pode ser entendido como um módulo prático de higiene de campo, porque cria frestas, fendas perispirituais, o que sela o campo, como pensamentos moldam o envelope vibratório, porque certos espíritos se aproximam e outros não, e como a proteção verdadeira começa sempre dentro do próprio eixo de consciência. Então nós temos aqui um modo prático de higiene de campo vibracional. O capítulo deixa claro que proteção não é a barreira externa, é um estado interno de integridade. O espírito protegido é aquele cujo campo não oferece aquilo que a gente pode chamar de uma pegada de ressonância. O obsessor encontra portas onde há afinidade,
onde há rachaduras, onde ocorre fissura, onde tem culpa paralisante, orgulho, vício, ódio, medo crônico, desejo de domínio. Se o indivíduo mantém um padrão mental mais coerente, com disciplina emocional e vida de oração, ele sustenta um envelope vibratório mais estável, e isso diminui drasticamente a intrusão. O livro é pedagógico nesse ponto. Há assistência superior, há guardiões, há recursos. Mas o principal mecanismo de proteção é a mudança íntima, que torna incompatível com certos acessos vibracionais. A reencarnação é resultado de planejamento cuidadoso, envolvendo estudo, cooperação e responsabilidade espiritual. O desenvolvimento do corpo físico aparece como processo organizado e assistido, onde espírito e matéria se ajustam progressivamente. Por fim, o nascimento simboliza não apenas o início de uma nova vida, mas a continuidade de um aprendizado, sustentado pelo amparo espiritual e pelas possibilidades de renovação através do amor, do perdão e da convivência familiar. Em continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 15, Fracasso. No capítulo anterior, que foi o capítulo 14, André Luiz relata que, após acompanhar um processo de reencarnação bem-sucedido, ele é conduzido por Alexandre para observar um caso oposto, destinado a revelar as consequências da irresponsabilidade moral, que é o título desse capítulo 15, Fracasso. Trata-se da reencarnação de Volpine, cuja gestação é comprometida pela conduta da futura mãe, chamada Cesarina. Apesar dos esforços dos espíritos construtores para proteger o feto, a desarmonia mental, os excessos, o apego aos prazeres mundanos e a ligação voluntária da gestante com entidades inferiores criam um campo vibratório destrutivo. Cesarina já havia provocado 2 abortos anteriores, abortos esses inconscientes, e agora se encaminha para uma terceira falência. O ambiente do lar, desprovido de proteção espiritual, é tomado por entidades perturbadas, que se alimentam de seus vícios e trabalham ativamente para impedir a reencarnação. Diferente do lar harmonioso de Raquel do capítulo anterior, o espaço de Cesarina se encontra vulnerável, sem defesa magnética e sem assistência superior contínua, porque ela mesma repele o amparo espiritual. Os construtores espirituais constatam graves lesões no feto, assediada por formas parasitárias que se apropriam de suas forças vitais, tornando sua permanência no útero insustentável. Mesmo assim, diante do último esforço de Apuleio para diverti-la por intermédio de uma amiga encarnada, Cesarina rejeita o conselho da amiga e escolhe entregar-se aos excessos, selando o fracasso reencarnatório. Diante da impossibilidade de preservar o corpo em formação, Apuleio desliga Volpínio do útero materno e o conduz a amparo espiritual, enquanto a mãe, debilitada, é internada após dar à luz a uma criança morta. O capítulo revela que o aborto, na maioria dos casos, não é provocado por falhas do plano espiritual, mas pela desarmonia mental, moral e vibratória dos próprios pais, sobretudo da mãe, cuja mente exerce influência direta sobre o campo energético fetal. O fracasso da reencarnação mostra que o corpo não é apenas matéria, mas campo vivo de responsabilidade espiritual, e que a maternidade é compromisso sagrado que exige equilíbrio emocional, disciplina moral e sintonia com o bem, para que a vida possa florescer. Esse capítulo introduz um dos princípios mais delicados e, ao mesmo tempo, mais libertadores da espiritualidade superior. Esse princípio nos ensina que nem todo fracasso é derrota e nem toda recaída é abandono. O que André Luiz mostra é que o fracasso espiritual quase nunca acontece por falta de socorro, mas por falta de adesão íntima do espírito ao próprio processo de transformação. O alto pode oferecer energia, proteção, caminhos, alívio e esclarecimento,
mas não pode substituir a decisão do ser, ou seja, o livre-arbítrio. A cura real exige consentimento vibratório, e esse consentimento não é verbal, é estrutural, é mudança de padrão mental, emocional e comportamental. O capítulo revela algo profundamente clínico. Muitos espíritos não fracassam porque não conseguem, mas porque ainda não querem realmente sair do padrão vibratório em que se encontram. Uma identificação com o desequilíbrio. A criatura encontra sentido na revolta, identidade na dor, encontra força no orgulho, encontra uma espécie de pertencimento no conflito. Em termos de campo energético, isso significa que o espírito continua emitindo o mesmo padrão vibratório que o mantém ligado à zona de sofrimento. Mesmo que receba alívio temporário, o campo não muda a sua assinatura. Por isso, o socorro não cola. Ele toca, alivia, mas não se fixa. O fracasso, quando bem compreendido, é muitas vezes a última porta antes do despertar real do ser. O fracasso, do ponto de vista espiritual, não é a ausência do amor do alto, mas a ausência de adesão do espírito ao próprio processo de cura. O amparo pode levar alguém até a porta, mas não pode viver por ele. Pode oferecer energia, mas não pode substituir decisão. Pode aliviar sintomas, mas não pode forjar caráter. O fracasso aparece como recaída vibratória. O espírito volta ao padrão porque ainda o deseja, porque ainda o justifica, porque ainda se identifica com ele, ou porque teme a liberdade. Isso é profundamente clínico. Em muitos casos, o doente espiritual tem uma espécie de dependência do próprio desequilíbrio. Sente-se como que vivo na revolta, sente-se alguém no papel de vítima, sente-se fortalecido no orgulho. Se isso não for trabalhado, o atendimento vira repetição. André Luiz mostra que existem momentos em que a espiritualidade superior alivia, protege e sustenta, e outros em que precisa recuar parcialmente para que o espírito experimente o próprio limite. Isso não é abandono, é educação vibratória. É permitir que a criatura perceba, por experiência direta, que o padrão que ela insiste em manter cobra um preço real. A consequência não é punição, mas é linguagem pedagógica do campo vibracional. Na prática apométrica, esse capítulo fundamenta um princípio. Não se deve libertar completamente quem ainda usa o erro como identidade. O alívio é dado, mas a libertação integral só ocorre quando há desejo real de mudanças. Se o método remove totalmente as consequências sem que haja transformação interna, ela fortalece o padrão doente. Por isso, às vezes, o trabalho precisa mudar de eixo, sair do tirar carga e entrar no educar campo. Não se trata de deixar sofrer, mas de não sustentar artificialmente um padrão que precisa ser superado. Não pode fortalecer o erro. Há casos em que a equipe alivia, mas interrompe libertação completa para que a criatura aprenda pelo contato com a consequência. O livro ensina que há hora de sustentar e há hora de deixar o espírito encontrar o próprio limite, para que então desejar a mudança de modo verdadeiro. A reencarnação exige cooperação entre o plano espiritual e os encarnados. Quando há compromisso, disciplina e fé, o amparo espiritual encontra condições para sustentar a nova existência. Porém, quando predominam desequilíbrio, excessos e ausência de responsabilidade moral, mesmo havendo auxílio dos benfeitores, o processo se fragiliza. O capítulo evidencia que o apoio espiritual existe sempre, mas sua eficácia depende da sintonia e das escolhas daqueles que reencarnam. Chegamos ao fim da terceira parte do nosso estudo de Missionários da Luz.
Do capítulo 11 ao 15, nós vimos que a espiritualidade não atua por improviso. A intercessão é trabalho responsável, a preparação das experiências envolve planejamento, a reencarnação é compromisso com a própria consciência e a proteção espiritual existe, mas respeita as escolhas. O fracasso não é condenação, é alerta e oportunidade de reajuste. Se pudéssemos deixar uma síntese prática para levar para o dia a dia, seria esta: a qualidade da nossa sintonia define a qualidade do auxílio que recebemos e do auxílio que conseguimos oferecer. O amparo cresce quando há humildade, disciplina e boa vontade real de melhorar, mesmo que aos poucos. Se este estudo te ajuda, deixa nos comentários as dúvidas, ideias ou pontos que possam ser aprofundados na próxima parte. Curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar a continuação. Na parte 4, nós fechamos este ciclo do nosso mini curso e amarramos os aprendizados com ainda mais clareza e aplicação. Um abraço fraterno e até o próximo encontro.